Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Zaqueu, sou enfermeiro, coordenador de atenção básica, pós-graduado em dermatoterapia e tratamento de feridas. E estou trazendo aqui hoje para vocês um tema sobre feridas e suas classificações. Para falarmos sobre feridas, ele é um tema muito extenso. Nós temos aí as feridas, os tipos de feridas, os tratamentos, os tipos de cobertura. Então hoje nós vamos falar somente sobre feridas e suas classificações, tá bom? Posteriormente eu posso gravar um vídeo falando somente sobre as coberturas. Então vamos lá. Zaqueu, eu tenho muitas dúvidas. Qual a diferença entre uma ferida e uma úlcera? Então vamos lá. A ferida ela é caracterizada por um rompimento de pele. A nossa pele ela é um mundo complexo. Ela não tem falhas e a pele ela reveste todo o nosso corpo. Quando nós temos um trauma, nós temos uma ferida, independente do que seja, se seja escoriação, um corte, uma queimadura, um choque térmico. Nós temos também as úlceras, que são caracterizadas pelas úlceras venosas, as úlceras arteriais. Ela é classificada como uma ferida que não quer fechar, uma ferida que se estagnou ao longo do tempo. Pode ter sido por uma falta de tratamento adequado, ou uma higienização, uma falta de uma cobertura, ou uma avaliação incompleta. Enfim, a úlcera ela pode levar até mais de 6 meses para poder cicatrizar, 2 anos, como eu já vi, já presenciei também. E para classificar as feridas, a gente tem que entender qual foi a causa da ferida, como ela começou, se foi um trauma, se foi uma úlcera, se foi um corte, se essa pessoa bateu, se essa ferida ela cresceu, se ela não cresceu. Então a gente tem que entender toda a causa da ferida, certo? E para falar também sobre a ferida, a gente tem que entender sobre o tempo de evolução. É uma ferida que estava ruim e ficou boa? Ou é uma ferida que estava boa e ficou ruim? Como é que ela está evoluindo? Evoluiu com granulação, evoluiu com necrose? Como é que ela evoluiu? O tecido está mais avermelhado, ficou mais escurecido? Tem infecção? Como é que eu vou saber se tem infecção? Às vezes pelo cheiro a gente consegue identificar se a ferida ela tem infecção ou não. O segundo método para descobrir é fazendo cultura. Então hoje é realizado a cultura do fragmento da lesão, é enviado para análise de acordo com a solicitação médica, e então analisar o tecido, o fragmento mesmo. E aí após a análise, o laboratório ele devolve a amostra, ele devolve o resultado da amostra, indicando se tem alguma infecção ou não. A ferida ela pode possuir pseudomonas, enfim, inúmeras outras bactérias que são tratadas com antibiótico terapia, certo? E a gente precisa também avaliar quanto ao comprometimento tecidual. É uma ferida superficial? É uma ferida profunda? Atingiu derme, epiderme, hipoderme? Quais são os graus de profundidade? É uma lesão grau 1? É uma lesão grau 2? A gente tem aí inúmeras causas da ferida. Então a gente vai ter aí, por exemplo, feridas cirúrgicas que são apenas ponto mesmo. Que é um trauma resultante de uma cirurgia para algum tipo de correção ou tratamento, tá bom? Nós temos aí as feridas patológicas. Ela pode ser ocasionada devido a uma úlcera por pressão, uma neoplasia. Existem neoplasias, por exemplo, as tumorações cervicais, que ela acumula uma ferida aí na região e acaba estourando várias pequenas lesões. As úlceras venosas, que são causadas, por exemplo, pelos pequenos vasos que acabam se rompendo e prejudicando a pele em si dos membros inferiores. E nós temos as úlceras arteriais, que são úlceras extremamente dolorosas. O paciente reclama muito de dor, tá bom? Nós temos aí as feridas iatrogênicas, que são resultantes também do procedimento de tratamento de radioterapia, por exemplo. O local, a depender de onde o paciente ele faz o tratamento, começa a queimar mesmo por conta do tratamento. É um processo bem doloroso e o local da radioterapia, infelizmente, não tem como mudar por conta da localização do tecido cancerígeno. Então o paciente acaba mesmo sofrendo aí um pouco. E hoje, graças ao avanço no tratamento das feridas,
hoje já se tem produtos que amenizam e coberturas que aliviam a situação do paciente que está fazendo tratamento por radioterapia, certo? Então nós temos, por exemplo, situações em que o paciente ele vai ter uma ferida cirúrgica ou uma ferida traumática devido a um acidente, por exemplo, e vai ter condições em que o paciente ele vai possuir dois tipos de feridas. Então, por exemplo, paciente Joãozinho caiu de moto, teve uma fratura, houve a necessidade de uma correção da fratura, fazendo osteossíntese e correção do membro em uso de fixador externo, e o paciente, ao mesmo tempo que ele está com essa fratura e com esse fixador externo, ele abriu uma ferida traumática devido à queda no asfalto. Então a gente pode pegar o paciente com esses dois tipos de feridas, tá bom? Quanto à evolução da ferida, a gente vai ter as feridas agudas e as feridas crônicas. E como vocês já sabem, tudo que é ferida aguda são feridas mais simples, mais fáceis de ser tratadas, e as feridas crônicas são as feridas de longa duração, que já saíram do processo cicatricial fisiológico e já precisam de intervenção para tratamento, de curativo especial. Então a gente vai ter aí, por exemplo, como já falei para vocês, a ferida aguda que ela cicatriza com 1 a 2 semanas, a ferida crônica que ela leva até 2 anos ou mais para poder cicatrizar, tá bom? Então nós temos também, quanto à presença de infecção, se é uma ferida limpa ou se é uma ferida contaminada. Aqui, como é que eu vou saber se a ferida está limpa ou se ela está contaminada? Quando a ferida ela está limpa, ela está isenta de micro-organismos, certo? Quando é uma ferida contaminada, são lesões com tempo inferior de 6 horas entre o trauma e o atendimento inicial. Então, por exemplo, quando é que eu vou ter uma ferida contaminada? Uma lesão por pressão, que é uma lesão próxima à região sacral, é uma área contaminada, certo? E que, ao tomar banho, ao paciente que é acamado fazer diureses e as eliminações vesicais, essas fezes infelizmente vão entrar em contato com o curativo e vai acabar contaminando a ferida. Ou quando a ferida for no pé, que o pé é uma área contaminada, certo? Então são lesões contaminadas que tendem a demorar de cicatrizar e que precisam de uma intervenção mais precisa para poder estar realizando o tratamento, tá bom? Nós já falamos sobre os tipos de ferida, se é limpa, se é infectada. E nós temos também uma coisa que a gente precisa entender, o pessoal da enfermagem fica ligado, em relação às úlceras por pressão. Aqui eu não sei o que é uma úlcera por pressão. Então vamos lá, vamos passo a passo. Nós temos a nossa pele íntegra, certo? Então, quando o paciente ele fica deitado mais de 2 horas na mesma posição, esse paciente ele começa a apresentar eritema. É uma mancha avermelhada na pele que ela se desfaz ao paciente mudar de decúbito a cada 2 horas, certo? Então, por exemplo, se o meu paciente não teve a troca de decúbito de forma regular, vai aparecer uma mancha fixa na pele ou em pequeno formato de escoriação, e nós vamos ter aí uma lesão por pressão estágio 1, certo? Que é a pele íntegra com sinais de hiperemia ou descoloração ou até endurecimento, tá bom? Com eritema que não embranquece. Nós temos as feridas, por exemplo, estágio 2. Como é que eu vou identificar uma ferida estágio 2? Aqui é assim. Você estava com um paciente com a lesão estágio 1, não mudou o decúbito e começou a se formar bolhas em cima dessa área que já estava avermelhada. O que acontece? Essas bolhas, após se romperem, vai haver uma exposição da derme, que é um tecido avermelhado que está por baixo da pele, certo? Então nós vamos ter aí uma lesão por pressão estágio 2. Tudo que se rompe é lesão por pressão estágio 2, tá bom? É algo subcutâneo. Nós vamos ter, na lesão por pressão estágio 3, uma perda total do tecido cutâneo. Pode haver ou não formação de necrose do tecido subcutâneo e até a fáscia muscular
também com a exposição do paciente. Então vocês vão ver nessas situações o paciente apresentar lesão por pressão, principalmente na região sacral, que é a posição viciante do paciente, ou então nas áreas trocantéricas do paciente, tá bom? Tem alguns casos em que o paciente ele é extremamente frágil ou extremamente emagrecido, que as áreas de proeminência ósseas vão ficar mais expostas, certo? Então, calcanhares e cotovelos também ficam propensos a aberturas de lesão, tão quanto essa parte occipital da cabeça. Então, o paciente fica muito tempo na mesma posição, ele também pode abrir uma lesão por pressão nessas áreas, tá bom? E nós vamos ter as lesões por pressão estágio 4, são lesões extremamente graves e complexas que atingem músculos, tendões, expõem ossos. Eu já tratei bastante paciente com exposição de osso, dessa parte coxígea mesmo, tá bom? Devido à falta de mudança de decúbito, que evoluiu com necrose e teve que debridar, e a ferida foi ficando cada vez mais complexa. Mas essas feridas têm que ter muito cuidado com o manejo delas, porque se o paciente ele apresenta uma perda total desse tecido e exposição óssea, é um paciente que está propenso a mais infecções e inclusive infecção do tecido ósseo, que é o osteomielite, certo? Então temos que ter muito cuidado com esse tipo de paciente, tá bom? Nós falamos aí dos estágios de lesão por pressão e fica aí para vocês esse pequeno resumo, tá bom? Do que são feridas, de como elas se comportam, de como é o manejo dessas feridas, tá bom? Só para relembrar com vocês, nós vamos ter os tipos de feridas agudas, as feridas crônicas, as feridas arteriais, as úlceras por pressão, certo? Então nós vamos ter aí uma classificação enorme dos tipos de feridas, se é uma ferida iatrogênica, se for uma queimadura, certo? O tempo de ferida. Então é importante que vocês saibam olhar para o paciente e identificar o que está acontecendo com ele, saber evoluir, o que foi a ferida, o que causou, o tempo, como é que está a evolução, qual é o tecido predominante, qual o tratamento que vai ser utilizado, tá bom? Deixo aqui o meu vídeo a vocês, qualquer dúvida estarei à disposição. Boa noite para vocês, Deus abençoe.